Quando Marx entra na vida intelectual, ele tem diante de si uma teoria social que já está constituída sobre a sociedade burguesa. Essa teoria começa a surgir no século XVII, que é quando ela recebe seu nome, economia política. Notem, não é economia, é economia política. O Capital não chama o Capital crítica da economia. Chama-se o Capital crítica da economia política. Não pensem que isso é uma coisa menor, não. Nós vamos ver isso logo em seguida. É algo decisivo. Marx começa a escrever quando tem por trás de si dois gigantes que já formularam as linhas gerais de uma teoria social dessa sociedade. Um sujeito chamado Adam Smith e um sujeito chamado David Ricardo. Um que publicou o seu livro em 1776 e outro que publicou o seu livro em 1817. Então notem, Marx não começa do nada. Ele tem diante de si uma massa crítica que ele considera insuficiente. Mas ele não considera apenas insuficiente. Ele considera que, ademais de insuficiente, ela, ao mesmo tempo em que revela muito do movimento real do objeto, o objeto de Marx é a sociedade burguesa. Em Smith e em Ricardo, e não só, eu estou simplificando, estou me referindo apenas aos dois maiores. Diz, olha, ali, esses caras apanharam tendências significativas dessa sociedade. Reproduziram idealmente muito da dinâmica dessa sociedade, mas também esconderam. Não porque quisessem, não por safadeza ou desonestidade, porque as condições sociais e históricas em que eles escreveram ainda não permitia a visão da natureza dessa sociedade. Eu vou me deter um pouco nisso, porque aqui está um dos mais importantes princípios teórico-metodológicos de Marx. Smith está escrevendo no ponto de arranque da Revolução Industrial. Ele está escrevendo no nervo mesmo de um processo muito mais amplo que constituiu a Revolução Burguesa. A Revolução Industrial é um momento da Revolução Burguesa, que não é um processo que se esgota em 1688 na Inglaterra, em 1776 nos Estados Unidos e tem o seu verdadeiro paradigma em 1789 na França. Atenção, a Revolução Burguesa é um processo plurissecular que se engendra a partir dos séculos XV e XVI, com a chamada Revolução Comercial, e vai ganhar densidade precisamente no século XVIII, quando o grupo de mercadores que enricou controlando a circulação de mercadorias, seja o conjunto de mercadorias trazido do Oriente, olha os empórios comerciais, o norte da Itália, pensem depois em Lisboa, depois nos Países Baixos. Quando esse grupo de mercadores que sai das entranhas da sociedade feudal, enrica, fica rico e passa agora a buscar o controle não da circulação de mercadorias, mas da produção das mercadorias. E a Revolução Industrial é essencial para isso. Smith está escrevendo da Inglaterra, embora ele seja um escocês, em 1775, um inquérito sobre a riqueza das nações.
Ele está percebendo, e ele é um partícipe ativo, é um defensor desse processo, ele está percebendo que surge uma nova sociedade. Ele está percebendo que surge uma sociedade que tem um jeito de produzir riqueza social que é novo. Está se transitando de uma sociedade onde a forma típica da riqueza é a propriedade imobiliária. Leia-se, a propriedade fundiária, o feudo, para um tipo de sociedade onde a forma típica da riqueza é móvel, é dinheiro, que ele vai chamar de capital. Um nobre francês do século XV não podia meter a mão no seu feudo, botar ele debaixo do braço e migrar para a América. Um burguês do século XVIII já podia fazer isso. A sua riqueza é móvel, é mobiliária, é o capital. Smith está olhando isso. E está vendo que isso é progresso. As máquinas estão aumentando a produtividade do trabalho. É possível produzir mais riqueza social. Mas ele está olhando o que está acontecendo com os trabalhadores. Um pauperismo absurdo. Um nível de exploração absurda. Smith é um pensador extremamente honesto. Ele diz, olha, eu estou vendo tudo isso, isso é uma barbaridade. O que permite o crescimento dessa produtividade é a divisão do trabalho dentro da fábrica que está nascendo. Mas essa divisão mutila os trabalhadores. Ele está vendo isso, e ele não esconde isso. Ele diz, olha, isso aí são as dores do parto de uma nova sociedade. Quando essa forma de produzir riqueza se generalizar, os ganhos serão de todos. O cara está sacando o que está se passando ali, e o está dizendo honestamente. Mas ele precisa de encontrar um jeito de conciliar a anarquia absurda daquela produção e aquela forma de exploração. Ele está dizendo, olha, está surgindo aí uma coisa chamada sociedade civil, que é o mercado. Vocês estão muito espantados porque no mercado cada um vai para atender os seus objetivos pessoais, privatistas. Mas tem uma mão invisível que transforma essa busca privatista de interesses individuais no bem-estar de todos. É uma mão invisível que equaliza os efeitos do mercado. Vocês já acham que Smith era um safado que inventou isso para se desculpar do pauperismo que ele estava vendo? Não. Ele estava convencido, isso é um pressuposto da sua teoria, da existência do direito natural que garantia a cada homem o direito à vida e o direito à propriedade. Olha que coisa engraçada. Smith descobre coisas essenciais sobre a sociedade, mas ele tem umas lentes filosóficas que acabam por deformar aquilo que ele está descobrindo. Ricardo publica a sua obra em 1817. Smith era um professor universitário. A disciplina que ele lecionava era filosofia moral. Olha que coisa fantástica. Ele está dando bases científicas à economia política. O estudo do Smith é uma primeira expressão de teoria social. Economia política para Smith discutia os tipos de propriedade, a relação dos indivíduos com essa tipologia da propriedade,
e discutia a propriedade que estava ganhando dinâmica, a propriedade do capital. Ele está ali no coração mesmo da Revolução Industrial. Então ele vê o seguinte, que aquela produtividade gerava uma riqueza que era distribuída sob a forma de renda fundiária, sob a forma de lucro e sob a forma de salário. Vocês sabem o que o Smith está descobrindo? Muito antes de Marx, as classes sociais, o proprietário fundiário, o burguês e o operário. Ele está discutindo como é que se faz a tributação, como é que o Estado deve controlar a tributação. Ele está discutindo o comércio entre as nações, ele está discutindo o câmbio. É isso que os economistas que saem formados aqui hoje discutem? Eles discutem classe social, eles discutem estruturas governamentais. Nequinha. A economia política do Smith não tem nada a ver com a economia que está aí. Aquilo que é economia política no Smith é, em geral, uma cadeira de 6 meses num curso de 4 anos. Nós vamos ver como é que chegou a isso, para poder entender o Marx. A crítica do Marx não é a economia. É a economia política e aquilo em que ela derivou. Agora notem, qual é a posição de Ricardo, que está escrevendo em 1817? O processo de industrialização e de urbanização que a Revolução Industrial trouxe consigo já está começando a se consolidar. Agora, os trabalhadores, os operários, não são apenas mais aquela massa que sofre do pauperismo. A gente estuda a Inglaterra dos anos 10 para frente e vai descobrir o movimento ludista. Deveríamos falar ludista, porque tem esse nome em função de um tecelão chamado William Ludd, escreve-se Ludd, que disse aos trabalhadores: a nossa miséria, responsáveis são as máquinas. Vamos quebrar a máquina. E esse movimento sacode a Inglaterra. E foi reprimido duramente. Os trabalhadores aprenderam. Logo, logo descobriram que os seus inimigos não eram as máquinas. Era a utilização econômico-social das máquinas. Ricardo está vendo nascer o protesto operário, que Smith não viu. Ricardo morre em 1823. Ele não deixou nenhum documento autógrafo depois do livro dele. Mas como eu observei, ele era completamente diferente de Smith. Smith era um professor. Ricardo era uma figura fantástica. O pai dele era corretor de ações na Bolsa de Valores de Londres. Ele começou a trabalhar com o pai e achou o pai um cara muito conservador. O pai não estava sacando como é que se podia ganhar dinheiro com ações. Ele tornou-se um especulador. Ganhou dinheiro, enricou. Pois agora eu vou estudar. E estudar, notem, do ponto de vista da defesa da Revolução Burguesa. Publica o seu livro. Ele vai viver 6 anos mais. Ele vai morrer em 1823. Tudo indica que ele tenha começado a tirar conclusões socialistas da sua análise. Só indica, porque não há nenhum documento, autógrafo, que nos autorize a dizer isso. Mas atenção, os primeiros socialistas ingleses são todos ricardianos. Todos! E para quem conhece a história da economia política, ele lê aquele panfletinho de 23 páginas chamado Manifesto do Partido Comunista. Ali tem uma fortíssima influência de Ricardo. Ou seja, Marx, escrevendo sobre isso, a partir de 1846, 47, Marx começa a ver que essa massa crítica é insuficiente.
Mas, além de ser insuficiente, ela é mistificadora. Não tem nenhuma mão invisível do mercado. Por que Marx pode ir além de Smith e de Ricardo? Entre outras razões, e agora eu peço a atenção de vocês, é que quando Marx começa a pensar esse objeto, insisto, a partir de 45, 46, aquela sociedade que estava nascendo ao tempo de Smith, que estava se desenvolvendo ao tempo de Ricardo, agora ela está consolidada. Ela agora está consolidada. Estamos entrando na segunda metade do século XIX. Qual é a lição a extrair daí? Agora eu pediria a atenção de vocês. Tá caindo uma cachoeira aqui, professor. Tem que ver. Isso vai bagunçar. Eu quero te dizer que os meus recursos analíticos para isso são rigorosamente iguais a zero. Não tenho nenhuma massa crítica a partir da qual... Ah, tá aí, né? A ferramenta é aquela lá, ó. Então vamos tratar de utilizá-la. Voltemos aqui. Marx está trabalhando com um objeto que está num estágio de desenvolvimento muito mais complexo do que aquele com o qual trabalharam Smith e Ricardo. Vamos ver se eu dou dois exemplos para vocês, para vocês me entenderem. Um deles não é um bom exemplo, mas é gráfico. Imaginem um casal de professores da UNB, doutores ou pós-doutores, que tem um filho de 16 para 17 anos e o menino está muito confuso para escolher o curso universitário que tem à sua disposição. Em se tratando de professores, que são pessoas muito letradas, a gente sabe o que vai acontecer, né? Eles vão levar o menino ao melhor psicólogo de Brasília e vão fazer um teste vocacional com o menino. Aí vai aparecer lá, medicina, 95%. Serviço social, 70%. Música, 56%. Cinema, 3%. O menino, com essas disposições, com a conversa com os pais, vai fazer medicina. Né? Ou então vai fazer serviço social. Entra na universidade com 17, 18 anos. Faz o seu curso, tem oportunidades profissionais porque pode fazer uma boa residência, vai fazer um mestrado no exterior, volta e começa a ser um importante cirurgião aqui em Brasília. Aos 35 anos, o menino que é casado, provavelmente com uma cirurgiã, começa a ver que o seu casamento não vai bem. Briga com a mulher e entra num cinema e vai ver um trabalho do, não sei se ele ainda está vivo, um camarada nosso, Vladimir de Carvalho. E sai do cinema e diz, meu negócio é cinema. Larga tudo, família, mulher, filho, é um tresloucado, vai para Paris, estuda 3 anos de cinema, volta, vai morar não mais no plano piloto onde ele residia, mas em Taguatinga não, que está muito sofisticado, numa dessas novas cidades, e vai fazer cinema, e vai se realizar. Pergunta, os psicólogos que o examinaram quando ele tinha 16 ou 17 anos, erraram completamente? Me diga uma coisa, é um menino adolescente de 16 anos que explica ao médico que largou tudo para fazer cinema ou é o contrário?
Claro que é o contrário, não é? No homem de 35, 40 anos, que escolhe uma outra profissão, independentemente de ganhar dinheiro ou prestígio com ela, mas se vê realizando-se humanamente, plenamente, é esse homem que me ilumina as vacilações do adolescente. Nele, latências, tendências, floresceram e ganharam densidade. Quem é que explica? É o passado que explica o futuro ou é o futuro que ilumina o passado? O que vale nesse exemplo, que eu acho perigoso, porque recorre à psicologia da qual eu não entendo nada, vale para uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro. Como vocês sabem, a moeda metálica, para ser meio de troca, foi inventada na Lídia, com aquele rei Creso, lembram? Creso, aquele cara que em tudo que ele botava a mão virava ouro, no século II a.C. A moeda já existe na Grécia clássica como meio de troca. Para que serve a moeda? Meio de troca. É assim que ela vai ter a sua plena continuidade no Império Romano. Se eu estudar o papel desse meio de troca na Grécia e em Roma, eu vou poder compreender, atenção, o que o dinheiro representa hoje? É óbvio que não. Notem, eu preciso de conhecer a gênese do dinheiro, mas não é a gênese que vai explicar o desenvolvimento. O dinheiro hoje é meio de troca, meio de entesouramento, é capital, é reserva de capital, tem pelo menos 6 ou 7 funções. É o dinheiro hoje inteiramente desenvolvido que ilumina da sua gênese as suas transformações posteriores. Se vocês concordam que assim seja, o que vocês estão me dizendo é que o passado é indispensável para compreender o presente, mas é o presente que ilumina os desenvolvimentos do passado. Olha aqui, queridos. Esse é um princípio metodológico fundamental de Marx. A gênese, ou seja, a origem, eu tenho que conhecê-la. Mas o conhecimento da origem não me fornece o conhecimento do desenvolvimento. Atenção, é o mais desenvolvido, isto é, o mais complexo. Atenção, o mais complexo que explica e ilumina o menos desenvolvido, o menos diferenciado, o menos complexo. Não é um paradoxo isso? Mas, queridos, o conhecimento teórico se apresenta sempre como paradoxal em face da experiência. Lembrem-se do exemplo aqui da experiência que vocês têm cotidianamente de ver o Sol girar em torno da Terra. Esse é um princípio metodológico fundamental de Marx. Atenção! É o mais desenvolvido, é o mais complexo que ilumina o menos desenvolvido e o menos complexo. E atenção, eu estou chamando de complexo aqui o menos diferenciado e o mais diferenciado. Eu voltarei a isso. É célebre a passagem de Marx onde ele diz, olha, não é a anatomia do símio, do macaco, que explica a anatomia do homem. É antes o desenvolvimento anatômico do homem que me permite compreender a anatomia do símio. Claro, não é, queridos? Olha o que o Zé Paulo é capaz de fazer. Olha aqui, ó. O Zé Paulo é capaz de ter oposição digital entre o polegar e essas 4 coisas, porque me permite não apenas apreensão, me permite uma manipulação digital que nenhum outro animal tem.
Nenhum outro antropóide tem. Mas eu não explico isso aqui examinando o macaco. Eu posso compreender a limitada capacidade de apreensão digital do macaco a partir do momento que eu conheço essa aqui. É o mais desenvolvido, o mais complexo, o mais diferenciado, que ilumina o menos. Está entendido isso? Isso é um princípio fundamental metodológico de Marx. Com isso, Marx está querendo dizer o quê? Se eu estudar a economia mercantil na Grécia clássica, ali, ó, eu tinha uma sociedade escravocrata, mas eu tinha também trabalho livre. Havia um segmento na economia grega que não era apenas escravista. Havia compra e venda de mercadoria. E por isso você tinha o dinheiro lá. Aí diz Marx, se eu estudo a economia mercantil, seja na Grécia, seja no final da Idade Média, eu estou estudando um pouco da sociedade burguesa, não é? Que é uma sociedade onde se produz mercadoria. É uma sociedade mercantil. Mas diz Marx, mas eu estudando lá a economia mercantil grega, eu não explico a economia mercantil da sociedade burguesa. Agora, estudando a economia mercantil na sociedade burguesa, eu posso compreender muito da economia mercantil grega e suas transformações. Está entendido isso? Isso é um princípio metodológico do Marx. Ele vai dizer, olha, eu tenho que conhecer a gênese da sociedade burguesa. Eu tenho que saber como é que ela se constitui. Mas a constituição dela não me explica o seu desenvolvimento. É o seu desenvolvimento. E ele está escrevendo, quando essa sociedade já está consolidada, ele não está escrevendo ao tempo de Adam Smith. É aí que ele pode compreender coisas que Adam Smith não compreendeu. Por quê? Porque as tendências que Adam Smith lidou com elas de maneira muito incipiente, agora estavam abertas, explicitadas. Dá para entender isso, meus companheiros? Se vocês entendem isso, vocês começam a entender a absoluta leviandade daqueles que consideram que Marx é um positivista. Porque o princípio metodológico fundamental do positivista é que o mais simples explica o mais complexo. Marx está nas antípodas do positivismo. Atenção para isso. Então, cuidado com esse papo de que Marx é um determinista, Marx é um positivista. Quem escreve isso ou está enganado ou está enganando. Independentemente de descobrirmos ou não limites na teoria do Marx. Por que eu fiz toda essa viagem? Para tentar explicitar que faz parte da teoria do Marx dois elementos básicos. O primeiro elemento é a historicidade dessa categoria. Vamos botar a cuca aqui para funcionar. Mesmo que eu não chegue ao fim aqui do programinha da emendazinha que me cabe, eu acho que no fim eu vou engabelar vocês vão me dar mais meia hora para a gente chegar, ainda que seja num fim provisório. Mas vamos botar a cuca para funcionar. A teoria de Marx é histórica sob dois aspectos. Ela só podia se constituir como tal quando a sociedade burguesa estivesse constituída.
e consolidada. O livro 1 do Capital sai em 1867. Então ela é histórica nesse sentido. O objeto que ela estuda, ao contrário do objeto estudado por Smith, por exemplo, é um objeto que já revelou o florescimento das suas tendências estruturais. Mas é histórica também no outro sentido. É no sentido de que as implicações dessas tendências estruturais que já estão explicitadas também estão à vista. Smith está escrevendo num tempo em que o operário era um sofredor, um objeto da ação do capitalista. Marx está escrevendo a partir da Revolução de 1848, onde o proletariado se põe na cena histórica como um sujeito que em 48 descobre que aquela conversa de liberdade, igualdade e fraternidade, que aliás foi utilizada domingo, mas não quero me referir a domingo, que aquela história só em parte é verdade. Alguns são mais iguais que outros, alguns são mais livres que outros. O proletariado, nas suas vanguardas, começa a descobrir em 48 que os seus interesses não são os interesses dos seus exploradores. O SESI, o SESC e o SENAI não funcionam. Marx tem apenas, o trato com um capitalismo que já explicita suas regularidades estruturais. Mas ele tem ainda como chão político algo que já desapareceu de cena. O chão político de Smith e de Ricardo era uma burguesia revolucionária que estava querendo transformar o mundo e que invocava o direito natural contra o direito divino. Atenção! O direito natural, o jusnaturalismo, foi invocado pela burguesia ascendente para travar o poder absoluto do monarca, que era garantido pelo direito divino. A teoria jusnaturalista foi uma arma nas mãos da burguesia revolucionária. Só que a burguesia deixa de ser revolucionária depois de 1848. Ela construiu o seu Estado. Agora ela quer conservá-lo. Por isso a Revolução de 48 é peça central para a gente entender o senhor Marx. O suporte social de Smith, e em parte de Ricardo, foi uma burguesia revolucionária. Essa burguesia desapareceu depois de 48. Quem vai carregar as bandeiras de uma radical transformação do mundo não é mais essa burguesia. E é esse novo sujeito histórico, é a este novo sujeito histórico que Marx dá voz. Assim como Smith deu voz à burguesia revolucionária inglesa. Isso é para voltar aqui, ó. Entre o sujeito e o objeto, não se põem apenas mediações analíticas, categorias. Veja, Marx não vai estudar a economia política partindo do zero. Ele vai partir da teoria do valor-trabalho de Smith e de Ricardo, que ele vai criticar, mas a noção básica já está lá em Ricardo. Quem produz riqueza é o trabalho. Claro que vocês sabem que isso não é mais importante hoje, não é? É verdade. Hoje nós vivemos na sociedade do conhecimento. Não é? A empregabilidade passa pela qualificação da força de trabalho, da mão de obra. Todo mundo é trabalhador hoje.
No mesmo processo em que se desqualifica o trabalhador, não é? Agora o trabalhador é colaborador, é associado, é cooperador. Mudanças de palavras carregam mudanças de conteúdo semântico. Atenção, a linguagem não é inocente. Notem, além da historicidade, há um elemento, atenção, de valoração, que não é necessariamente científico. Marx podia dar voz a outra classe social, a outros grupos sociais. Foi uma questão de escolha. Atenção, de liberdade no sentido de poder escolher entre alternativas factíveis. Ele podia se vincular a outro grupo social. Essa valoração frequentemente vai desaguar no terreno daquilo que foi chamado de ideologia. Eu não quero aqui entrar nesse debate, porque me levaria muito longe. Smith tem uma valoração que é inteiramente compatível com a ideologia da burguesia revolucionária, a Ilustração. A mesma coisa acontece com Ricardo. Só que eles não tinham no seu horizonte o sujeito social que Marx vê no horizonte e pelo qual Marx escolhe. Atenção! Nada mais longe do ponto de vista das origens de classe e das condições de classe, nada mais longe do operariado da época do que Marx. Filho de um advogado, estudou na universidade sem ter que trabalhar, casou-se com uma moça rica, que levou um enxoval e um dote, que depois ficou nas casas de empréstimo de Londres, não importa. Para não falar em Engels, filho de um rico industrial. Eles puderam escolher, valoraram um sujeito social e o escolheram livremente. Voltemos cá. Esse objeto aqui tem uma peculiaridade. Nós já sabemos que o objeto é esse. É a teoria social da sociedade burguesa. Esse objeto tem uma peculiaridade. Ele se põe aos homens como dado, como factual. Esse objeto é independente da consciência do pesquisador. Se Marx não tivesse estudado o capitalismo teria a sua existência tal como ela se deu. Não é o pesquisador que cria o objeto. O objeto, em Marx, é um objeto real, histórico. Portanto, me perdoem a tautologia. Esse objeto dispõe de objetividade em face da consciência do investigador. Ele é tão objeto quanto a célula que o citologista está examinando ao microscópio. Mas há uma diferença essencial. O citologista não criou a célula. Esse objeto, que tem uma realidade efetiva, independente da consciência do pesquisador, ele é criação dos homens. Ele é um produto humano. O que significa, atenção,
que a relação sujeito-objeto na pesquisa da sociedade não é a relação sujeito-objeto que existe na pesquisa da natureza. Todo doutorando da área de ciências sociais deve ler Jean-Baptiste Vico. Vico estabelece a seguinte distinção: nós não fazemos a história da natureza, mas nós fazemos a história da sociedade. Essa é a premissa que permite distinguir ciência da sociedade de ciência da natureza. A sociedade se nos apresenta como um dado factual objetivo, mas ela não é um dado factual objetivo como a natureza. Ela é produto da ação dos homens. Isso faz com que a relação sujeito-objeto aqui tenha que levar em conta a direção da historicidade. Trocando em miúdos, isso significa para Marx o quê? Que esta sociedade que ele está estudando é uma forma histórica e, portanto, transitória na história dos homens. Isso não existiu sempre, nem vai existir sempre. Isso tem uma história. Essa sociedade tem sua gênese, tem seu desenvolvimento e tem as suas condições de crise e de deperecimento. O que é, então, a teoria social de Marx? Aquilo que ele elaborou ao longo da vida e que nunca conseguiu concluir, porque é inconclusa. Essa teoria só vai se manifestar conclusa quando esta sociedade deixar de existir como tal. Teoria de Marx é a reprodução ideal de quê? É isso que é a teoria de Marx. É a reprodução ideal do movimento real da sociedade burguesa. Que movimento real é esse? Da sua gênese, da sua consolidação, do seu desenvolvimento e das condições de crise dessa sociedade. Crise entendida aqui, por favor, como deperecimento, como fim dessa sociedade. É isso que é a teoria do Marx.